Em maio, o governo federal lançou o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil. Como a especialidade da gestão Lula é registrar recorde após recorde, não seria diferente, sobretudo na área econômica. Os números gerais de inadimplência e do nível de endividamento das famílias no Brasil não só não recuaram, como continuaram crescendo e superando marcas anteriores. Vamos à análise de Guilherme Fiuza. Fiuza já está aqui no telão, vai conversar, trazer a análise dele para a nossa audiência do JDO2. Fiuza, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Geise, prazer estar com você, com os espectadores do JDO2. É impressionante, em primeiro lugar, como isso não é o centro do debate da sucessão presidencial, que é a vida das pessoas, das empresas, né, indo para o ralo desse jeito aí, de forma insolvente. Te faço uma pergunta, Geise. Será que, como o Desenrola não desenrolou, que programa que o Lula vai anunciar? Porque eles começam a falar em próxima gestão e tal. Será que eles vão lançar um Agiota Brasil? Ai, me desconcertou. O Agiota é muito bom. Eu ia falar desenrola desenrolando, mas o Agiota Brasil é infinitamente melhor. Pois é uma ironia que a gente faz em cima de uma situação dramática, porque o avanço da inadimplência entre bancos, entre empresas, entre pessoas físicas, é uma realidade com um potencial, né, de se expandir muito, porque o nível de endividamento também é recorde. Então, até o próprio presidente Lula já falou claramente que acha importante e positivo a capacidade de se endividar do brasileiro. Como princípio está correto, né? Quando você tem a capacidade de tomar crédito para empreender, etc., seja o que for, ou mesmo para resolver pendências momentâneas, e depois você tem como pagar a dívida, é muito bom você ter a capacidade de se endividar, mas não é isso que está acontecendo. Nós temos um país, ao contrário, com recorde de empresas em recuperação judicial, né? Essa semana, o anúncio da Braskem, né, uma gigante multissetorial, em recuperação judicial, gigante do varejo, Casas Bahia, recuperação judicial e diversas empresas. É um recorde, realmente, de empresas em recuperação judicial. Então, e para a pessoa física, isso, no final das contas, é mais dramático, porque a empresa ela ainda consegue aí salvaguardas, ela faz acordos, arranjos, né? Eu estou falando aqueles à luz do dia, fora outros, né, que a gente sabe que já aconteceram aí na história recente do Brasil. Então, a gente tem um potencial, a inadimplência crescendo e o potencial de explosão dessa inadimplência pelo recorde de endividamento, né, de famílias e também do setor público. E aí, Geise, vem a origem do drama, que eu acho realmente estranho, tanto da parte aí da imprensa, quanto da parte da oposição. É muito claro que o que o Armínio Fraga chamou de chutar o pau da barraca da situação fiscal no Brasil, ele atribui esse gesto ao próprio presidente no início da sua gestão. É claro que aí você teve uma explosão de gastos, as atas do Banco Central todas comprovam isso, e aí está a origem de tudo, porque o dinheiro encarece a partir da alta de juros, que é colocada porque o governo não tem, aos olhos do mercado, não tem a capacidade de pagar, tem menor capacidade de pagar. Só que de onde vai vir o desenrola do governo? Não tem, o desenrola do governo é o tesouro, o desenrola do governo é mais imposto. Então, a partir dessa expansão fiscal, você tem o encarecimento do crédito, hoje estamos em crise de crédito, todos os especialistas apontam isso, e você tem a pressão inflacionária, que aí eu coloco de fato uma interrogação, respeitosamente, para a trajetória atual de queda de juros do Banco Central. Nós vimos, e muitos analistas apontam um paralelo entre a conjuntura econômica atual e a do final do governo Dilma, onde houve uma redução artificial de taxa de juros que só prejudica
não é nem a longo prazo, não, já é a médio prazo, logo ali na frente. Isso significa mais pobreza, né? Porque você aumenta artificialmente a liquidez na economia sem a contrapartida de riqueza, de capacidade de pagar do setor público. Então, a gente está vendo de novo uma situação em que o juro é alto, não tem queda consistente de taxa de juros, mas tem alguma queda, que eu não sei se aí tem alguma ingerência artificial ou não. No período Dilma, os entendidos dizem que sim, que foi artificial, e os dados macroeconômicos mostraram. E qual é o pior imposto de todos, que decorre de uma política de créditos temerária, né, com as pessoas, a inadimplência crescendo e o governo continuando a derramar crédito sem a sustentação devida, né, sem as pessoas com capacidade de pagar. É mais dívida, e a origem disso tudo é a inflação. Então, essa inflação que decorre de gasto exagerado de governo, quando você vem com uma política populista monetária, se for o caso, né, baixar juros aí meio no grito, para dar uma fotografia eleitoral, para dizer alguma coisa, os juros estão caindo, etc., e também a própria inflação, a chamada sensação, né, que é a sensação do momento, sensação de preço alto, etc. É muito curioso, né, que as pessoas estão aumentando não só a dívida como a inadimplência, evidentemente porque a inflação subiu, evidentemente porque o poder de compra caiu, evidentemente porque ela não pode pagar seus contratos, suas compras e os créditos tomados, etc., né? Então, daí vem a inadimplência, né, dessa pressão inflacionária que lá na origem vem de uma política de gastos, expansiva de gastos. Então, o governo está totalmente na berlinda de toda essa situação muito preocupante. Acho até estranho que no debate apareça às vezes a oposição liga o problema da crise nas Casas Bahia ao governo. Não é alguém ligar, elas estão diretamente ligadas, né, por essa política que o Armínio Fragas, que votou no Lula, chama de chutar o pau da barraca. Eu só acho, Geise, muito preocupante, para concluir, que além disso tudo, está projetada uma recessão, né? Não é certo ainda, mas é muito provável, uma recessão em 2027. E aí você tem menos condições, quer dizer, você tem um maior desaquecimento da economia e menos condições ainda das pessoas terem meios, terem renda para saldar os seus compromissos, pagar as suas dívidas. Ou seja, essa situação de inadimplência, de endividamento e inadimplência, com uma recessão, ela tende a crescer ainda mais. É um contrato de empobrecimento muito evidente. E eu acho que isso deveria ser colocado claramente nas sabatinas, né? Não adianta você ficar apenas fazendo floreio, né? Não é porque o presidente usa um chapéu que ele fica imune a determinados questionamentos, né? Então, é isso aí, tem que vir para o centro do debate o que aconteceu com o Brasil, com as contas no Brasil, no modus operandi muito parecido com todos os mandatos do PT no governo central, que já foram muitos, e, de novo, um filme repetido. Eu me ressinto um pouco daqueles esclarecidos que veem esse filme, conhecem esse filme, né, veem se aproximando mais uma reprise e não fazem a crítica devida no momento certo. Fiuza, antes de você ir, a gente precisa lembrar aqui nossa audiência que amanhã tem outra coisa. Barraco no Palácio. Filho do presidente teria chamado a primeira-dama de barraqueira. Crise na família real ou só uma sensação de barraco? Nossos especialistas chamam o VAR. Lulinha vive precariamente em Madrid ou é vizinho de Vini Júnior em condomínio de luxo? Calma que a resposta está chegando, porque amanhã, às 8 da noite, tem outra coisa. Tá aí, baita convite para nossa audiência amanhã, 8 da noite, outra coisa com Guilherme Fiuza. Fiuza, obrigada pela parceria e generosidade aqui com a nossa equipe do JDO2. Bom, outra coisa amanhã, até semana que vem. Eu que agradeço, Geise, até amanhã, os espectadores do Outra Coisa, e até semana que vem ao JDO2. Tchau.
Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.